Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Me chamo Débora Paula Mota Agra e vou apresentar 3 conteúdos relacionados à matemática do século XXI e como podemos aplicar ele, na nossa sala de aula. Primeiro, vamos falar sobre a conjectura de Goldbach. Antes, é preciso saber que conjectura é uma afirmação matemática que nunca foi provada, ou seja, é uma afirmação que a gente acha que é verdade absoluta, mas que nunca conseguiram provar. E a conjectura de Goldbach, ela afirma que todo inteiro par maior que 2 é a soma de 2 primos. E todo número inteiro ímpar maior que 5 pode ser escrito como a soma de 3 primos. Ou seja, todo número par maior que 2, 4, pode ser a soma de 2 números primos. Então, 4 é 2 mais 2. E 2 é um número primo. Então, a gente tem que ler a soma de 2 números primos. E todo inteiro ímpar maior que 5 pode ser escrito como a soma de 3 primos. Por exemplo, o 7. Então, o 7 ele é 2 mais 5. E para utilizar essa conjectura na prática docente, eu pensei em trabalhar com o 6º ano do ensino fundamental. O objetivo é trazer uma abordagem para o ensino dos números primos por meio da conjectura de Goldbach, com a finalidade de evidenciar a parte histórica e mostrar a importância da matemática que não foi resolvida. Como a conjectura ela aborda os números primos, então eu decidi introduzir essa curiosidade matemática como uma parte histórica, para despertar a curiosidade nos estudantes. Ou seja, após eu introduzir e trabalhar os números primos com os estudantes do 6º ano do ensino fundamental 1, eu traria essa abordagem histórica para mostrar a importância dos números primos ao longo da história, mostrar que a matemática é feita por humanos e despertar o interesse pela matemática que ainda não foi descoberta. Então, no primeiro momento da aula, eu faria isso daqui que a gente está vendo nesse slide. Trabalhar a definição de números primos e sua importância na história. Então, eu ia introduzir número primo, o que é, dar a definição. Já no segundo momento, eu apresentaria a conjectura de Goldbach para despertar o interesse e curiosidade nos estudantes. Um exemplo de atividade que eu faria é entregar uma tabela aos estudantes para eles preencherem de acordo com o que a conjectura afirma, fazendo com que eles trabalhem os números primos e fiquem curiosos com o aumentar dos números. Por exemplo, essa tabela que está aí na tela, Então, eu daria uma tabela com os números pares, para eles colocarem os números pares maior do que 2, E escrever como números primos. E os números ímpares maiores do que 7, para eles escreverem com uma soma de 3 números ímpares também. Então, como o conteúdo principal são os números primos, a ideia é brincar de encontrar esses números. Ao invés de apenas apresentar o conteúdo da definição, a gente pode utilizar essa conjectura para dar continuidade no conteúdo. Agora vamos falar sobre a conjectura de Collatz. Ele afirma que a gente pega um número inteiro positivo, qualquer número você vai pensar nele, aí se ele for par, você divida ele por 2. Se ele for ímpar, você multiplica por 3 e soma 1. E você fazendo esse passo sucessivamente, ele sempre vai chegar no número 1. Por exemplo, 3. O 3 ele é ímpar, então eu multiplico por 3, 9, com mais 1, 10. 10 é par. Então, pego 10 e divido por 2, dá 5. 5 é ímpar, multiplico por 3 e divido por 1. Dá 15 mais 1, 16. 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. E para utilizar na prática docente, pensei no objetivo de trazer também uma curiosidade para os estudantes, como também na conjectura de Goldbach, mas principalmente para mostrar a beleza da matemática. Com essa conjectura, podemos fazer uma mágica com os estudantes. Geralmente, as mágicas que a gente vê, é aquela, pense no número, multiplique por 2, divida por tanto, sabe? E a gente poderia fazer essa mágica também. Então, a gente primeiro pediria para o estudante pensar em um número inteiro positivo. Aí depois a gente diz a ele que se o número for par, ele divide por 2. E se for ímpar, ele multiplica por 3.
E aí eu digo a ele, faça esse passo sucessivamente e você vai concluir que vai chegar no número 1. E quando eles fizerem isso, vão querer fazer com vários outros números, né? Eles vão ficar bastante surpresos. Então, após eles perceberem que sempre que chega no número 1, se torna um círculo vicioso, porque se você pegar um é ímpar, multiplica por 3, soma 1, e assim continua, né? Então, apresentar a conjectura de Collatz historicamente para evidenciar a importância da matemática ao longo dos anos. No final, pode-se fazer questionamentos do tipo: a sequência vai aumentando ao ir multiplicando por 3 e somando 1, mas no final sempre volta para o 1. Por que será que isso acontece? Para que eles percebam que a gente faz muito mais divisões do que multiplicações. Então, se você pegar o número 27, que tem 111 passos, você vai ver que chega uma hora que ele passa dos 9.000. Então, você sempre vai achar que vai estar crescendo, crescendo, crescendo. Mas por fazer mais divisões por 2, acaba que o número volta para o 1. E eu pensei em utilizar essa conjectura a partir do 9º ano. Para finalizar, temos a geometria fractal, né? Que é um ramo da matemática que estuda uma forma composta de partes que de algum modo são semelhantes ao todo. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos da geometria fractal. Então, ó, você começa com o desenho, você vai repetindo esse desenho infinitas vezes e ele vai se transformando como se fosse você estivesse se olhando no espelho, né? Se você botar um espelho na frente do outro, vai ficando várias vezes bem pequenininho a mesma imagem. A geometria fractal é um ramo da matemática que estuda formas geométricas que apresentam características comuns bem notáveis. Essas formas são criadas através de propriedades que se repetem em qualquer escala. Então, para utilizar na prática docente, eu pensei em desenvolver o conceito de potenciação através dos fractais. Mais precisamente com esses degraus aqui que podem ser feitos em dobraduras. Então, o que é que eu pensaria? Eu entregaria uma tabela para eles irem criando as dobraduras. Então, na etapa 0, criou uma dobradura. Qual é o número de degraus que eu tenho? Aí, na próxima etapa, 1. Qual vai ser o número de degraus? E assim você vai fazendo, né, o máximo que conseguir na folha de papel essa dobradura e vai chegar um momento que ele vai concluir que você está sempre multiplicando lá pelo mesmo número. Então, isso a gente pode introduzir o conceito de potenciação. E após fazer esse trabalho com a geometria fractal, a gente pode fazer atividades simples, né? Fazer uma aula de resolução de problemas com questões do tipo: Maria lê um livro que tem 5 capítulos. Em cada capítulo tem 5 tópicos. Se ela lê cada tópico em 5 minutos, quanto tempo levou para ler o livro completo? Então, eu trabalharia mais na área da potenciação. Então, essas foram as minhas ideias de como trabalhar esses conteúdos no ensino básico. Muito obrigada!